Seja bem-vindo à nossa videoaula sobre aplicação prática dos conceitos e da teoria, pontuando os aspectos específicos do reconhecimento e mensuração de elementos das demonstrações contábeis. Aqui, vamos aprender passo a passo quais são os critérios de reconhecimento e as técnicas para mensuração de números contábeis. Vamos lá? A palavra reconhecimento significa, de acordo com o dicionário, o ato ou o efeito de reconhecer, de admitir como verdadeiro. Na ciência contábil, o reconhecimento de um elemento significa interpretá-lo como um item que satisfaça os critérios estabelecidos nas normas contábeis para então elencar as demonstrações contábeis. Isto é, reconhecer significa dizer... reconhecer significa dizer que um carro, por exemplo, tem todos os critérios exigidos nas normas para ser visto como tal e ser evidenciado no patrimônio de uma empresa, como um bem dessa empresa. De acordo com a estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, que é o pronunciamento técnico número 00, que foi emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, esse reconhecimento envolve, abre aspas, a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração de resultado. Fecha aspas. Portanto, de acordo com o CPC 00, um item será reconhecido quando: primeiro, for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade, e segundo, o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Note, portanto, que dois aspectos devem ser observados concomitantemente: a probabilidade do item de gerar benefícios econômicos futuros e a sua mensuração confiável. Quando falamos em benefícios econômicos futuros, significa dizer que o reconhecimento é baseado em expectativas de entradas ou saídas de benefícios econômicos e que essas expectativas são geradas pelas empresas a partir do conhecimento do mercado no qual operam. Por exemplo, uma empresa adquire uma nova máquina a fim de que ela gere benefícios econômicos, seja porque ela tem uma produção maior do que a antiga, e quanto mais produtos, mais receitas, ou seja porque essa máquina é mais econômica e reduz os gastos de produção. A confiabilidade, por sua vez, diz respeito à estimativa utilizada pela empresa para mensurar o custo ou o valor do item. A contabilidade não trabalha com números extremamente precisos. Muitas vezes é necessário utilizar cálculos ou fluxos estimados para o registro de algum ativo ou passivo. A mensuração confiável significa justamente que a empresa utilizou a melhor estimativa possível que existia para aqueles dados ou que estava ao seu alcance para apurar e registrar o valor deste item. Para reconhecer ativos e passivos, devemos voltar aos seus conceitos. Então, um ativo é um recurso controlado pela entidade que deriva de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Logo, a gente deve reconhecer os ativos somente se benefícios econômicos fluírem para a entidade e se o seu valor ou custo possa ser mensurado confiavelmente. Um passivo, por sua vez, é uma obrigação presente da entidade que deriva de eventos passados e que, para sua liquidação, se espera que haja uma saída de recursos da entidade e que essa saída lhe gere algum benefício econômico. Assim, devemos reconhecer os passivos somente se houver uma saída de recursos e essa saída de recursos será capaz de gerar algum benefício econômico para a empresa
Além disso, essa liquidação deve ser mensurada com confiabilidade. Até aqui, você aprendeu quais são os critérios de reconhecimento de elementos patrimoniais e você pode verificar que, dentre eles, está a confiabilidade na mensuração destes elementos. Mas você sabe o que é mensuração? A mensuração consiste em dar valor a algo. Na contabilidade, mensurar é o processo de apurar qual o valor que será atribuído a um item, ou seja, atribuindo a ele um montante monetário. Existem 4 bases de mensuração que são mais conhecidas: custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. Vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma delas? O custo histórico corresponde ao registro de ativos e passivos que observa a data de aquisição. Por exemplo, um ativo será registrado pelo montante que foi pago em caixa, ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos que foram entregues na data da sua aquisição. Então, eu vou registrar um carro, por exemplo, como um bem da empresa em seu ativo pelo valor que foi pago por ele, ou seja, pelo valor que foi acordado ser entregue por este carro, no momento de sua aquisição. Já no caso de um passivo, ele será registrado pelo montante que foi recebido em troca da obrigação, como, por exemplo, um dinheiro, ou pelo montante em caixa, ou equivalentes de caixa, que a empresa estima que sejam necessários para liquidar esse passivo. O custo corrente respeita a data do balanço para mensuração. Assim, os ativos são registrados pelos montantes que teriam que ser pagos caso o ativo fosse adquirido na data de elaboração do balanço. Então, mesmo que a empresa compre um elemento, um item, no dia 15 de fevereiro, o custo corrente diz que esse item deverá ser registrado pelo seu custo em 31 de dezembro, que é a data de elaboração do balanço. Entenderam? Os passivos, por sua vez, seriam registrados então pelos montantes não descontados que as entidades estimam que fossem necessários para liquidar esse passivo na data de elaboração do balanço. Então, ainda que uma máquina tenha sido adquirida, vamos supor, em 30 de outubro de 2019, o montante registrado seria o valor dessa máquina em 31 de dezembro, que é a data do fechamento do balanço patrimonial. O valor realizável é o provável valor atribuído a um ativo ou um passivo quando este não é negociado nas suas práticas habituais. O valor realizável ocorre em liquidações forçadas ou ordenadas, em que o período de exposição do elemento é menor do que aquele que ele seria exposto ao mercado em suas condições habituais, em suas condições normais. E o valor presente, por fim, considera os fluxos de caixa descontados para o registro do ativo e do passivo. Assim, os ativos são registrados pela estimativa calculada de valor presente, descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se esperam desses ativos. Os passivos, então, seriam registrados pela estimativa calculada de valor presente, também descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que são esperadas para a liquidação desse passivo. É legal saber que aqui no Brasil, a base de mensuração para registro inicial mais utilizada é o custo histórico, aquele que é percebido no momento da transação. No entanto, a nossa legislação permite, inclusive em alguns casos até obriga, que haja a mensuração subsequente, onde as empresas fazem então a combinação do custo histórico com outras bases de mensuração. Assim encerramos a nossa videoaula. Hoje, vimos os critérios de reconhecimento de elementos patrimoniais e de resultado. E após esse reconhecimento, vimos como são definidos os montantes monetários para sua inclusão nas demonstrações contábeis. Para terminar, a minha dica é: compreenda os critérios de reconhecimento dos elementos patrimoniais
para que você não tenha dúvida acerca da inclusão ou não de um elemento nas demonstrações contábeis. Além disso, não deixe de estudar todo o conteúdo da sua disciplina. Um abraço e bons estudos!